Imagine mergulhar quase 2 quilômetros abaixo da superfície do oceano. A luz do sol desapareceu completamente. A pressão é centenas de vezes maior do que na superfície e o silêncio é absoluto. De repente, diante das câmeras aparece algo impossível: um lago. Com margens bem definidas, pequenas ondas e uma superfície que parece separar dois mundos diferentes. Mas existe um detalhe que desafia completamente a lógica. Esse lago está dentro do próprio oceano. Como isso é possível? Por que sua água não se mistura com o restante do mar? E por que um lugar capaz de matar praticamente qualquer animal que entre nele também sustenta um dos ecossistemas mais extraordinários da Terra? Hoje você vai conhecer um dos ambientes mais misteriosos já descobertos pelos cientistas. Tudo começou em 2020, quando uma equipe de pesquisadores explorava o Golfo de Aqaba com um robô submarino. O objetivo era estudar o fundo do oceano. Mas ninguém esperava encontrar algo tão estranho. A cerca de 1.770 metros de profundidade, as câmeras revelaram uma enorme piscina natural cercada por uma espécie de margem. A imagem parecia tão surreal que muitos acharam que se tratava de uma montagem, mas era real. Os cientistas batizaram essas formações de Neon Brine Pools, ou piscinas de salmoura de neon. E elas não são únicas. Lagos semelhantes já foram encontrados no Mar Vermelho, no Mediterrâneo e principalmente no Golfo do México. Alguns possuem poucos metros de extensão. Outros são gigantescos e permanecem escondidos no fundo do oceano há milhares de anos. O mais impressionante é que esses lagos possuem uma verdadeira linha de costa. Quando um peixe ou um submarino atravessa sua superfície, pequenas ondas aparecem exatamente como acontece em um lago comum. Mas como duas águas conseguem permanecer separadas? A resposta está em uma característica invisível: a densidade. Embora pareça água comum, a água dessas piscinas contém uma quantidade absurda de sal dissolvido. Para se ter uma ideia, enquanto a água do mar já é salgada, a salmoura encontrada nessas piscinas pode conter aproximadamente 4 vezes mais sal. Esse excesso faz com que ela se torne muito mais pesada. É o mesmo princípio que faz o mel permanecer no fundo de um copo com água. Mesmo sendo líquidos, um é muito mais denso que o outro. No fundo do oceano acontece exatamente a mesma coisa. A salmoura afunda e permanece acumulada nas depressões do relevo submarino, formando verdadeiros lagos que podem permanecer estáveis durante milhares de anos. Mas isso levanta outra pergunta: de onde veio tanto sal? A resposta começa milhões de anos antes dos primeiros seres humanos existirem. Em diferentes períodos da história da Terra, regiões que hoje são cobertas pelo oceano eram mares rasos parcialmente isolados. Durante longos períodos de seca, a evaporação era tão intensa que quase toda a água desaparecia. O sal, entretanto, permanecia. Camada após camada, enormes depósitos foram se acumulando até serem enterrados por sedimentos. Com o passar dos milhões de anos, esses depósitos começaram lentamente a subir através do subsolo em um processo conhecido como tectônica do sal. Ao abrir rachaduras nas rochas, permitiram que águas subterrâneas dissolvessem esses minerais, criando uma salmoura extremamente concentrada. Essa água finalmente escapou para o fundo do oceano. Por ser muito mais pesada que a água ao redor, permaneceu presa nas regiões mais profundas, formando os lagos submarinos. Apesar da aparência fascinante, entrar nesses lagos pode ser uma sentença de morte. A concentração extrema de sal provoca um choque osmótico em muitos organismos. Em poucos instantes, suas células começam a perder água, comprometendo funções vitais. Mas esse é apenas o primeiro problema. Como quase não existe circulação entre a salmoura e a água do oceano, praticamente não há reposição de oxigênio. O resultado é um ambiente quase totalmente anóxico, ou seja, praticamente sem oxigênio disponível. Como se isso não bastasse, diversos micro-organismos produzem sulfeto de hidrogênio, um gás extremamente tóxico para muitos seres vivos. É por isso que diversos animais acabam morrendo logo após entrar nessas piscinas. Alguns sequer conseguem voltar para águas normais. Mas é justamente aí que esse lugar se torna ainda mais incrível. Enquanto
O interior do lago representa um ambiente mortal. Suas margens estão repletas de vida. Sem nenhuma luz solar chegando a quase 2 quilômetros de profundidade, a fotossíntese simplesmente não existe. Mesmo assim, bactérias e arqueias conseguem produzir energia utilizando compostos químicos presentes na salmoura, como metano e enxofre. Esse processo, chamado quimiossíntese, sustenta toda uma cadeia alimentar. Ao redor dessas piscinas vivem camarões, moluscos, mexilhões e enormes vermes tubulares. Muitos desses animais carregam bactérias dentro do próprio corpo. Em troca de abrigo e proteção, essas bactérias produzem parte do alimento necessário para seus hospedeiros. É uma parceria perfeita. O resultado é um verdadeiro oásis, cercando um ambiente praticamente letal. Mas talvez o aspecto mais importante dessas piscinas esteja no que elas podem revelar sobre o passado, e até sobre outros mundos. Como quase nenhum organismo consegue revolver os sedimentos depositados no fundo dessas piscinas, cada camada permanece preservada durante milhares de anos. Para os cientistas, elas funcionam como um arquivo natural da história da Terra. Ali é possível encontrar registros de antigos terremotos, enchentes, deslizamentos submarinos e até tsunamis que ocorreram há milhares de anos. Esses ambientes também despertaram o interesse da astrobiologia. Luas como Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno, escondem enormes oceanos líquidos abaixo de suas camadas de gelo. Caso esses oceanos possuam fontes de energia química semelhantes às encontradas aqui na Terra, talvez formas simples de vida também possam existir por lá. É claro que isso não prova a existência de vida extraterrestre, mas mostra algo extraordinário. A vida consegue prosperar em lugares que, até pouco tempo atrás, acreditávamos serem completamente impossíveis. Os lagos submarinos são uma prova de que nosso planeta ainda guarda mistérios, capazes de desafiar tudo o que imaginamos conhecer. E talvez a maior descoberta da humanidade não esteja em outro planeta, talvez ela ainda esteja escondida nas profundezas dos oceanos da própria Terra.